Jujutsu Kaisen conta a história de Yuji Itadori, ou Itadori Yuji, eu não sei, que depois de ser atacado por maldições na escola, toma a imprudente decisão de engolir um objeto amaldiçoado, fazendo que assim desperte nele Sukuna, uma das maiores maldições já existentes. E por meio de um acordo, Yuji agora tem que ir atrás dos outros objetos amaldiçoados de Sukuna para que consigam algum tipo de chance de conseguirem matar o Sukuna que agora habita dentro do corpo dele. Jujutsu Kaisen é um anime da garotada. É um anime que junta tanto a galera que mal assistiu Dragon Ball, por exemplo, quanto a galera que já tá nesse meio, sei lá, mundinho otaku BR AMV. É um anime muito apaixonado. A galera que gosta de Jujutsu Kaisen gosta bastante. É só olhar em grupos de Facebook, TikTok, às vezes até no Twitter, sim, naquele mar de amargor. Mas é justamente por ser um anime tão apaixonado, tão cheio de carinho dos fãs, que faz eu me sentir meio chato criticando Jujutsu Kaisen, mesmo eu tendo gostado do anime. Mas eu vou avisando que a minha visão sobre Jujutsu Kaisen é um pouco mais cinzenta do que simples é bom e é ruim. É um pouco turvo, na verdade. Jujutsu Kaisen não é uma obra fácil de se criticar na internet. Esse vídeo tem spoiler de Jujutsu Kaisen da primeira temporada, mas, mano, é Jujutsu Kaisen. Spoiler não importa. E esse é um ponto do vídeo também. Vamos pelo começo. Quando eu ouvi falar de Jujutsu Kaisen não foi pelo mangá, foi pelo anime. E o que eu ouvi falar na minha bolha e em corredores da internet é que era uma espécie de Hunter x Hunter. E falar isso pra mim é um puta de um bait. Então eu fiquei interessado, só que quando eu vi o trailer eu achei um pouco esquisito, porque me parecia muito mais com Bleach. Eu volto nesse ponto mais tarde. E depois de eu enrolar pra caramba pra acabar a primeira temporada, eu fui ler o mangá. E é aqui que começam as coisas esquisitas. E eu me deparo com uma história um tanto quanto retalhada, lutas interessantes e apatia. Grande apatia. Você que já, sei lá, leu ou assistiu Jujutsu Kaisen, convenhamos, olha bem nos meus olhos. Foda-se qualquer personagem de Jujutsu Kaisen. Eu tenho minha parcela de dúvidas se o autor ou a autora, aqui nesse vídeo eu vou chamar de o autor só pra facilitar a minha vida, se ele sabia que o envolvimento que as pessoas teriam com os personagens seria tão fraco. Empatia definitivamente é o ponto mais fraco de Jujutsu Kaisen. E eu não acho que seja incompetência. De verdade, eu acho que isso é uma escolha estética. A morte do avô do Itadori, por exemplo, tem uma carga emocional quase nula. Mas isso é praticamente a história inteira. Todos os momentos emotivos de Jujutsu Kaisen servem para momentos pontuais, mas não necessariamente para tu investir e depois tu ter uma recompensa. Não funciona assim Jujutsu Kaisen. No primeiro episódio é mostrado pra gente um dos principais motivadores do Itadori. A morte do avô dele é um dos fatores que fazem o ponto de ataque acontecer. Mesmo que não faça muito sentido, porque antes mesmo do avô do Itadori pedir aquilo, a gente já sabe que, o Itadori é muito forte, e 2, ele já é altruísta, então esse discurso do hospital é muito fraco. E já no segundo episódio, essa coisa que deveria ser o grande motivador do Itadori já é colocada em xeque. E uma coisa que já era fraca fica ainda mais fraca. Mas tudo bem, essa motivação dele passa naquele teste do diretor, porque é uma motivação lógica. E lógica talvez seja a palavra-chave de Jujutsu Kaisen inteiro. Mas tá, tudo bem, ninguém se importa com ninguém, tudo bem. Então qual o bagulho? O bagulho é lutinha, né? Eu absolutamente adoro sistema de complexos de batalha por porra nenhuma. Jujutsu Kaisen é um prato cheio. Não só um prato cheio disso, como é uma aula. Jujutsu Kaisen tem um sistema de magia complexo que meio que vai ditar todo tipo de narrativa que vai acontecer e faz toda a história funcionar. Mas se tu não sabes o que é um sistema de magia complexo, relaxa que eu vou te explicar. No meio da ficção literária, a gente tem dois tipos de sistemas de magias que podem acontecer numa narrativa. Sistema de magia soft e sistema de magia hard. Eu vou chamar aqui de sistema de magia simples e sistema de magia complexo, porque chamar sistemas de magia de mole ou duro é engraçado demais. Se naquela história a magia funciona muito mais como uma ciência, em que tudo é muito lógico, a magia tem regras bem delimitadas e às vezes até subcategorias de como ela funciona, isso é um sistema de magia complexo. Agora, se naquela história o sistema de magia não é tão apresentado pra ti como espectador, e a magia ela meio que pode fazer qualquer coisa, não tem uma boa delimitação dizendo o que é aquilo é um sistema de magia simples. Dois exemplos de sistemas de magia complexo, Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist. E duas histórias com sistema de magia simples, Senhor dos Anéis e Black Clover. Vale lembrar que a maioria das obras usam um pouquinho de um e um pouquinho de outro.
Ou seja, não são necessariamente caixinhas. São muito mais um tipo de escala. O autor vai escolher aonde aquilo ali vai ficar mais próximo. Mas o mais importante de tudo é que é possível ter uma história ruim com qualquer um dos dois. Jujutsu Kaisen pega o sistema de magia complexo e faz ele ficar em uma coisa muito interessante. Ao ponto dos buracos daquele sistema mágico que tu não sabe ficarem uma coisa muito interessante. É importante frisar que Jujutsu Kaisen usa isso para explorar bastante a personalidade de seus personagens. A expansão de domínio do Mahito mostra o quão manipulador ele é. Mas tá tudo bem, eu levei todo esse tempo te explicando como é que funciona o sistema de magia complexo e simples, certo? Tem um motivo. É porque Jujutsu Kaisen meio que funciona inteiro assim. Não só o sistema de magia. A emoção que o autor quer que tu tenha não seja tão, sei lá, felicidade, tristeza e tudo. É sim uma coisa um pouquinho mais primal. E pra isso a pirotecnia ajuda bastante. Ah, tal coisa vai acontecer. E aí tal coisa também vai acontecer. E aí por causa dessas duas coisas aqui, isso aqui vai acontecer. E é assim que funciona. Jujutsu Kaisen é um puta mecanismo em que quase tudo faz muito sentido, quase tudo é muito explicado e quase tudo é muito lógico. Se alguma coisa não aconteceu da maneira que tu espera, da maneira mais óbvia, volta alguns capítulos, lê um pouquinho e aí tu vai entender. Ah, ele não usou esse poder por causa disso. Mas é aí que tá, Jujutsu Kaisen tá seguindo exatamente o que manuais de roteiro hollywoodianos ensinam normalmente. Normalmente a lição que te passam em manuais de roteiro hollywoodianos é que tua história ela não pode funcionar com tanto isentão. Ela tem que funcionar com muito mais por isso. Tal coisa aconteceu. Por isso aconteceu isso. Por isso aconteceu aquilo. Por isso ele foi falar com isso. E assim por diante. Sistema de magia ser complexo faz total sentido. Você só vai poder usar o poder que destrói o Brasil se você usar calcinhas vermelhas e eu tiver que estalar os dedos 3 vezes. Vale lembrar que quando eu destruir o Brasil, todos vão morrer, menos os promotores públicos. E além disso, o meu poder só funciona nas sextas-feiras. Isso faz todo o esquema de estratégia ser mais necessário ainda. O Jujutsu Kaisen é obviamente uma história plot-driven. Todos os personagens funcionam muito mais como peças de um tabuleiro de xadrez do que de fato personagens. Até porque a história mesmo não te dá muito incentivo pra tu te preocupar com as nuances e profundidade deles. Alguns deles são multifacetados, mas não vai muito além disso. E por causa disso, eu repito o que eu disse. Foda-se qualquer um dos personagens de Jujutsu Kaisen. Só que não tem como tu não simpatizar com alguns. E alguns até acidentalmente, no caso. Gege Akutami não criou personagens profundos, mas criou personagens que evocam alguns arquétipos que acaba fazendo eles ficarem um pouco mais palpáveis. Enquanto eu tava escrevendo esse texto, eu tinha descrito Gege Akutami como um spawner de arquétipos que não existem ainda, mas que pressupõe que tu já conheça. Mas eles não existem. Quando na verdade eu só tava sendo idiota. Gege Akutami sabe fazer personagens icônicos. E eu não me lembro de tantos personagens parecidos com Todo, por exemplo. Tem um trabalho de design de personagens em cima de cada um deles que é muito interessante, visualmente falando. Mas é aqui que a banda vai ficar um pouco esquisita. Eu não sei se isso é um hot take. Deus do céu, eu tô molhado só. Eu não sei se isso é um hot take da comunidade de Jujutsu Kaisen, até porque foi uma coisa que aconteceu meio que no começo da história. Mas o Junpei não precisava ter morrido. E muito menos daquela maneira insossa. Eu não digo isso porque ele tá na abertura, e eu não digo isso porque eu gosto de Junpei, até porque foda-se qualquer personagem de Jujutsu Kaisen. Mas eu fico meio frustrado porque ele poderia ser o nosso verdadeiro personagem principal. Se o Yuji não consegue ser, pelo menos na primeira temporada, eu imaginei que talvez o Junpei fosse. Ele não é. Ele morre de uma maneira patética. Eu sei que isso aqui é ser, sei lá, pedreiro de obra pronta, mas Junpei poderia ser muito bem a nossa âncora emocional durante toda a história. A gente poderia acreditar não só na relação dele com Itadori, como qualquer um dos outros 3 personagens que andam com Itadori. Mas não, ele morre com 2 funções. A primeira é mostrar uma lição muito pesada pro Itadori de que pessoas morrem. E a outra é pra apresentar pro Itadori um antagonista de maneira mais direta. Só que isso me mostrou uma coisa sobre Jujutsu Kaisen que eu ainda não tinha entendido. Todos os personagens de Jujutsu Kaisen são ferramentas. Eles não são necessariamente, como eu disse, personagens. Uma das críticas que chegou aos meus ouvidos é que Gege Akutami muitas vezes faz as coisas pra subverter as expectativas de um Battle Shonen. Eu não acho que aqui seja esse caso e eu não acho que isso se aplique em nenhum outro ponto da trama. Porque se tem uma coisa que Jujutsu Kaisen é ser meticuloso. Eu não acho que, sei lá, te surpreender estaria dentro da equação. E o que eu acho mais doido é que eu não acho que a história teria algum tipo de dano por deixar o Junpei vivo. Uma das coisas mais básicas que a gente tem pra criar empatia do público com algum personagem é fazer ele sofrer. O único personagem que a gente viu ativamente e, sinceramente, mais próximo da realidade palpável de sofrer é o Junpei. E mataram ele. Um personagem que
volto a dizer, foda-se, mas que tinha potencial pra ser o núcleo emotivo de Jujutsu Kaisen. Nesse sentido, parece que o autor se recusa a ver que às vezes essas duas coisas se juntam. Porque, como eu disse, eu imagino que tinha maneiras de fazer essas duas coisas funcionarem. Essa lição pro Yuji chegar com impacto e ainda assim mostrar pra ele quem seria o antagonista para aquele momento da história. Jujutsu Kaisen consegue ser uma história bem preto no branco na maior parte do tempo. Mas vocês sabem qual história também aparentemente é muito colorida e que no final das contas acaba virando uma coisa bem preto no branco? Bleach. Não é à toa que muita gente gosta do começo de Bleach. Relendo Bleach recentemente, eu vi que não era só nostalgia que as pessoas gostam do começo de Bleach, é porque realmente é um bom começo. E todas as cores, toda a ideia de juventude, toda a ideia de liberdade e vazão para N possibilidades, e até um quê de anarquismo, acaba sendo jogado de lado em detrimento de uma história mais funcional, que nem é tão funcional assim. E de maneira direta, é ainda mais difícil acreditar nas cores que Jujutsu Kaisen tá me propondo do que nas cores que Bleach estava me propondo ali no começo. Mas tudo isso me faz pensar sobre uma única questão. Sobre o que é, de verdade, Jujutsu Kaisen. Não, eu não tô falando da questão do Nanami, que é muito legal. Eu não tô falando da questão do Junpei. Eu não tô falando nem da questão do Gojo, que apesar de serem questões bem legais sendo tratadas ali, me parecem muito mais como questões adjacentes a algum tema central. Mas aí eu lhe questiono, adjacentes aqui. Juro que é uma questão interessante. Tokyo Ghoul, por exemplo, com seu 2.999 milhões, 9.999 mil, 2.999 problemas, indica bem rapidinho qual é o tema da história. E se tu não entende ele logo no começo, com a ideia de violência, com a ideia de comer outra espécie, as coisas ficam escancaradas nos capítulos de tortura do Kaneki. Succession, que é uma série que eu preciso falar algum dia aqui nesse canal, não é nem um pouco literal sobre o próprio tema, mas tu facilmente pega no ar que é uma história sobre tensões e abusos familiares. Jujutsu... No momento que eu tô gravando isso aqui, eu não sei. E eu olhei no Google, também ninguém sabe. A coisa mais próxima que eu consegui tecer disso foi que Jujutsu é uma história sobre a imprevisibilidade da vida adulta moderna e suas responsabilidades. Longo pra cacete, provavelmente estou errado. Mas isso, na verdade, mais explica a estrutura de Jujutsu Kaisen, a estrutura, sabe, da obra mesmo, como é que funcionam os feiticeiros, enfim, do que a estrutura narrativa. Até o capítulo 10, mais ou menos, de Jujutsu Kaisen, eu tinha a interpretação que Jujutsu Kaisen era uma obra da antítese entre o caos e a ordem. As maldições seriam o id e já os feiticeiros seriam o ego, porque eles agem puramente pela emoção e parece que isso faz eles se sentirem ainda mais vivos, veja a história do Hanami, e já os feiticeiros são aqueles que conduzem, deixam aquilo na linha, B22. E aí cabia a nova geração ser o verdadeiro ego, ser aqueles que colocam tudo na linha de verdade, porque eles não têm os dogmas dos velhos, como o próprio Gojo comenta. Então, por eles não terem esses dogmas dos velhos, eles acabariam sendo muito mais eficientes. Óbvio que isso é muito abstrato. Só que, sinceramente, durante todo o Jujutsu Kaisen, todo o conselho dos feiticeiros parece muito mais uma pedra no sapato, tipo, uns burocratas, do que de fato um problema. Então, eu deixei essa ideia ali. Porque, convenhamos, se esse é o tema de Jujutsu Kaisen, ele tá sendo muito subexplorado. Principalmente se a gente comparar com temas tão mais legais. A ideia do Nanami é muito legal. A história do Junpei... É muito legal as discussões de Jujutsu, porque parece que a qualquer momento uma das pessoas vai desistir da luta porque uma chamou a outra de cringe. Tanto que é por isso que, na minha opinião, é quando a escala de Jujutsu Kaisen vai ficando reduzida que a história brilha demais. Eu vou falar um pouco sobre a minha relação com Jujutsu Kaisen do começo. Eu tinha dito que depois de acabar a primeira temporada eu fui ler o mangá. Isso é uma meia verdade. Eu li o mangá até o capítulo mais ou menos 50 e eu dropei porque... foda-se qualquer personagem de Jujutsu Kaisen. Mas aí esse ano, com a chegada da segunda temporada, eu fui dar uma outra chance para Jujutsu Kaisen, e dessa vez o anime. E graças a Deus que eu dei essa segunda chance, pro anime é a primeira chance. Enfim, toda a ideia de dinamismo que Jujutsu Kaisen já tem no texto e no mangá é melhor explorada pela animação. Mesmo que muita gente goste muito mais do mangá pelo infodump, o que é uma coisa que eu não consigo entender. O anime, além disso, acaba mexendo algumas coisinhas pra melhorar como algumas coisas descem. Além do óbvio, Jujutsu Kaisen é muito bem animado, tem uma direção de arte bem legal, na verdade. A parte que eu mais gostei foram os 2 últimos episódios, que é a história das maldições debaixo da ponte.
Essa historinha é muito bacana, de verdade. Foi nessa história que eu consegui ver que Jujutsu Kaisen pode ser divertido. Eu acho que tem uma parte muito grande de mim que queria que Jujutsu Kaisen fosse um monstro da semana, porque tem toda a estrutura perfeita pra isso. Mas enfim, isso é um gosto meu. Meu ponto é que por ter a estrutura de o grupo vai atrás dos monstros, acaba fazendo a gente conhecer um pouco melhor os 3 personagens principais. Eu só acho muito esquisito que isso aconteceu no final da temporada e não no começo, pra gente conseguir se conectar melhor com os personagens. Mas esse final de temporada funcionou muito mais como um... sei lá, olha só o resultado de tudo que eles passaram. Sei lá, antes eu não conhecia eles, agora eu conheço eles um pouco melhor. De todos os personagens, o personagem que eu mais cago é o Fushiguro. E só o que me fez sentir algum tipo de simpatia pelo Fushiguro foi esse final, pra vocês terem uma ideia. Mas é isso. É isso. Resumo da obra. É um bom anime. É divertido, é interessante. Tem discussões ali que são interessantes e que, sinceramente, é um prato cheio pra quem gosta de fazer vídeo ensaio em cima de conceitos. E muito bem embalado. Mas eu admito, essa embalagem ser muito bonitinha, às vezes funciona muito mais em detrimento à obra do que ajudando ela. Assim que acabar a segunda temporada, vai ter vídeo de novo de Jujutsu Kaisen, porque eu imagino que vai ter bastante coisa que eu vou ter pra falar. Mas é isso. Like, comenta, se inscreve. Tchau. Tchau.